Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos narrar os capítulos 110, 111 e 112 do Manhwa. Espero que aproveite e não se esqueçam de deixar o seu like e comentar aqui embaixo, deixando alguma dica ou até mesmo uma sugestão. Agora sim, podemos ir pro vídeo. No capítulo anterior, o nosso protagonista se viu em uma situação no mínimo delicada. Enquanto dormia, foi surpreendido por uma voz. Bjorn, ao escutar aquilo, ficou desesperado. Afinal, qualquer erro poderia custar a vida de um membro de seu grupo. Antes que pudesse reagir, Raven o advertiu. Não faça nada, ele está bem atrás de mim. O bárbaro, impressionado, pensava em como a maga, diante de tal perigo, estava calma. Mas, para sua surpresa, a maga escutou seus pensamentos e completou. Eu poderia dizer o mesmo de você, Bjorn. Naquele instante, Bjorn percebeu que Raven estava escutando cada pensamento em sua cabeça. Bjorn, surpreso, reagiu mentalmente. Como assim? Você conseguiu escutar os meus pensamentos? Raven respondeu com uma certa naturalidade. Claro, eu botei um feitiço em você, ué. Mas durante uma breve pausa, acrescentou. Claro, eu não esperava que você fosse capaz de enviar de volta. Isso exige um esforço mental muito grande, sabia? Raven então completou. Parece que ele não fez nada até agora. Então pense bem, Bjorn, antes de agir, tá bom? Bjorn respirava fundo. Precisava se acalmar e repassar mentalmente cada detalhe. Era provável que aquela pessoa estivesse chegado junto com o grupo. Mas algo não fazia sentido, afinal, depois do primeiro nível da torre, Raven havia usado o feitiço de detecção, um hábito muito comum entre os magos que sempre verificavam as áreas antes de subir as escadas. Soava um pouco lógico, quase como uma regra passada de aventureiros experientes para os novatos. Ainda assim, restava uma dúvida. Como aquela presença misteriosa não havia sido detectada antes, mas agora foi revelada? Bjorn levantou várias hipóteses. Talvez o intruso estivesse usando algum item para ocultar sua presença, ou talvez possuísse uma técnica de furtividade acima do rank 2. Mas uma coisa deixava o bárbaro ainda mais confuso. Se essa pessoa tinha meios tão avançados para se esconder, por que não havia atacado até agora? Seria prudência ou falta de confiança em suas próprias habilidades? Bjorn então tomou uma decisão em meio ao caos. Raven, quando eu der o sinal, se abaixe e encoste no chão. A maga arregalou os olhos, preocupada com o que estava por vir. Tentou alertá-lo de um único erro poderia custar a sua própria vida. Mas antes que pudesse terminar a sua frase, Bjorn soltou um grito feroz. E com toda a força dos seus músculos, empunhou o escudo e o lançou em direção à presença invisível. Raven ficou assustada e instintivamente jogou-se ao chão no mesmo instante. O escudo girou no ar como uma lâmina giratória e acertou em cheio o inimigo. A habilidade de furtividade então foi rompida na mesma hora, revelando uma figura sombria diante de todos. O barulho e o grito de Bjorn despertaram o resto do grupo, que rapidamente se levantaram em alerta. Ainda em frenesi, o nosso protagonista avançou com sua habilidade de gigantificação ativada, segurando o Raven com um braço e tentando esmagar o inimigo de uma forma brutal. O ataque passou muito perto. Quase o acertou, mas não foi o suficiente para detê-lo. O homem se esquivou com uma agilidade absurda e, num piscar de olhos, ativou novamente a sua camuflagem. Bjorn, ainda com raiva, não perdeu tempo e gritou para o grupo. Pessoal, prepare-se para a batalha! O rato tentou matar a Raven. Como verdadeiros profissionais, todos os membros do grupo assumiram sua posição de combate, prontos para enfrentar a ameaça invisível que caçava pelas sombras. Naquele instante, Ainar quebrou o silêncio. Nossa, Bjorn, você é incrível mesmo. Eu não sabia que tinha ratos nesse labirinto. Bjorn olhou para ela. Ratos? Não, Ainar. Eu estou dizendo do inimigo. Ainar, ainda confusa. Ah, é mesmo? Eu realmente achei que estava falando de rato. Bjorn não conseguia acreditar. Afinal, ela deveria estar surpresa pelo inimigo e não pelo simples rato. Pensava ele balançando a cabeça. E deixando a distração de lado, logo voltou-se para Raven. Raven, onde ele está? A maga já havia reativado sua magia de detecção e respondeu. Ele se afastou da gente, eu não consigo mais localizá-lo. Nosso protagonista analisava cada sombra ao seu redor. Isso enquanto a tensão crescia. É alguém que domina a furtividade? Quantos são? Perguntava o homem urso. Aparentemente é só um. Por enquanto, falava Bjorn. Naquele momento, Bjorn reforçou as ordens para todos. Pessoal, se concentre, ele vai se revelar no momento que atacar. O tempo parecia se arrastar. 10 longos minutos se passaram. Cada segundo era mais pesado do que o anterior. Então, de repente, Bjorn ergueu a voz, fazendo ecoar sua fúria pelo labirinto. Ei, seu rato, se estiver me ouvindo, apareça de uma vez. Se fizer isso agora, prometo ser rápido e indolor. Não tem como sair daqui, você sabe. Neste exato momento, um portal se abriu e Raven estremeceu. Sua magia captou uma presença estranha. Ali, ele está no portal bem na nossa frente.
Sem hesitar, a maga lançou um feitiço de revelação. Em meio ao clarão, a figura de um homem surgiu, atônito, sem acreditar que havia sido descoberto. Ainar, ao vê-lo, arregalou seus olhos e gritou: "Foi você, o cara que me acordou?" O homem urso reagiu de imediato, disparando uma flecha. Um projétil passou tão perto e arrancou fios de cabelo do inimigo, mas errou o alvo. Sem alternativas, o intruso correu desesperado em direção ao portal. "Pessoal, ele está fugindo!" gritava Misha. Mas Bjorn, cada vez mais firme como líder, acalmou o grupo. Pessoal, sem pânico. Peguem suas coisas primeiro. Não precisamos ter pressa." Afinal, ele conhecia bem as regras do labirinto. O homem havia fugido pelo portal da coragem, mas a saída da dungeon só se abriria quando todos passassem por lá. Em outras palavras, o inimigo estava preso. Enquanto os companheiros se equipavam, Raven se aproximou correndo, trazendo algo em suas mãos. "Veja, Bjorn, olha que ele deixou cair." Era uma pequena bolsa mágica. Dentro havia um arsenal de itens extremamente letais: incensos para sono, veneno de basilisco e uma bomba de fumaça. Tudo característica de um assassino profissional. Aquele homem havia se preparado para matar. Bjorn ficou até pensativo. No fim das contas, eles tiveram sorte. Se não fosse pela detecção de Raven, poderiam ter caído em uma armadilha mortal. Ele então ergueu sua voz novamente para o grupo e disse: "Pessoal, vamos subir. Se todos estiverem prontos, eu vou na frente. Informação de combate, como sempre." Cada passo era marcado por cautela. Ele sabia que o homem não tinha agido por impulso. Havia um plano por trás do ataque. Já adiante do portal, Bjorn disse: "Vou entrar primeiro. Junte-se a mim assim que eu der o sinal, tá bom?" Assim que atravessou, sua voz ecoou: "Entrem agora!" O grupo o seguiu. Raven manteve o feitiço de detecção ativo, como havia sido instruída. À frente, uma grande chama ardia no centro da sala, iluminando o ambiente com um brilho ameaçador. A maga então se preparou para apagar o fogo, mas em resposta, vários monstros surgiram das sombras. "Vamos lidar com os monstros primeiro. Não se esqueçam, ele pode estar escondido em qualquer lugar." A luta foi feroz. Garras, magias e aços se chocavam até que o último inimigo tombou no chão, reduzido a cinzas. Quando o grupo então retomou o fôlego, todos voltaram a atenção para a chama. Algo estava queimando. Era um corpo. Bjorn, olhando aquilo, se perguntou: será que é falso? Raven então se aproximou, observando a energia que se desprendia daquele corpo. Não, Bjorn, ele morreu de verdade. Consigo sentir resquícios de mana. É sutil, mas é a mesma presença que senti antes. O silêncio então caiu sobre o grupo. Aquela ideia era perturbadora. Como assim? Ele se matou? Perguntava o homem-urso, perplexo com tal acontecimento. Aquilo não fazia sentido. Durante todas as suas experiências naquele mundo, tinha visto homens lutarem até o fim, desesperados para sobreviver. Pensando no seu último inimigo derrotado, mesmo diante de suas mãos, havia suplicado e resistido até o fim. Mas esse homem que estava à sua frente, não, ele havia escolhido o fogo. "É a primeira vez que eu vejo algo assim", murmurava o nosso protagonista. Bjorn apertou o punho. Seja lá quem fosse o inimigo, estava claro, ele não era um saqueador qualquer. No corpo não havia absolutamente nada. Nenhum objeto, nem mesmo uma identificação. E mesmo que tivesse, teria sido reduzido a cinzas pelas chamas. Bjorn, preocupado com sua companheira, se virou para a maga. "Ei, você está bem, Raven?" A maga ficou confusa com a pergunta. E então Bjorn explicou: "Bem que da última vez você, quando viu um cadáver do golem, passou mal." Mas antes que pudessem terminar, Raven bufou, erguendo a voz: "Claro que eu passei mal. Ele fedia carne podre. Não tenho problema nenhum com esse tipo de cena, tá bom?" A conversa parou ali. O grupo então inspecionou minuciosamente o cadáver. Reviraram as cinzas e o que restava das suas roupas, mas não encontraram nada. Diante disso, Misha sugeriu uma pausa. "Pessoal, vamos dormir um pouco." Todos concordaram. Enquanto isso, Bjorn permanecia de guarda, atento a cada sombra, mas também imerso em seus próprios pensamentos. Em sua mente, ele buscava conectar cada cena, cada estranheza daquele encontro. Quem era aquele homem? Naquele momento, duas hipóteses surgiram em sua mente. A primeira poderia ser o assassino de dragões, e a segunda talvez fosse o administrador do distrito. O fato de não haver identificação fortalecia a ideia do assassino de dragões, mas havia algo que não se encaixava naquela história. Se ele realmente se matou para pagar evidências, poderia soar como uma ação do administrador. Afinal, o assassino de dragões não teria motivo para esconder seus rastros. Essas contradições deixavam Bjorn ainda mais intrigado. Ele acreditava que a conversa que tivera com o administrador havia sido suficiente, mas em seu íntimo temia que talvez o administrador tivesse mudado de ideia. Foi então que ouviu gemidos suaves. Virando-se, percebeu que vinha de Raven, que se contorcia em meio a um pesadelo. Ele, com sua voz leve, então disse: "Está acordada? Pode descansar tranquila, eu estou de guarda, tá bom?" Ainda deitada e com os olhos semicerrados, a maga fez uma pergunta direta: "Bjorn, se eu não tivesse usado a magia de detecção naquela hora, o que teria acontecido?" O nosso protagonista ficou sério.
Se tivéssemos azar, talvez teríamos morrido. Mas se tivéssemos sorte, 1 ou 2 teriam sobrevivido. O clima ficou pesado. Em sua mente, Bjorn não conseguia evitar a lembrança da morte de seu amigo, o Mago Webb. Raven então suspirou e continuou. Então é assim que funciona as expedições no labirinto? Bjorn respondia. Sim, neste lugar é impossível saber o que tipo de pessoas vai encontrar. E nunca se sabe quando será a sua vez de morrer. É assim que é esse lugar. Por um instante, o silêncio dominou o acampamento. Mas percebendo o olhar abatido da maga, Bjorn tentou suavizar o peso daquelas palavras. E contou algumas histórias de seu antigo grupo, tentando trazer à tona lembranças mais leves. Falando de quando o Mago Webb ficou arrasado após encontrar seus primeiros saqueadores. E que quando Hotmail, para animar a todos, mostrou uma vista secreta que havia descoberto no 3º andar. Raven ouviu cada detalhe com atenção, absorvendo aquelas memórias como se fossem lições. E então comentou com um brilho curioso em seus olhos. Os meus veteranos diziam que aquilo era resultado de mana saturada, mas eu adoraria ver essa vista algum dia. Na manhã seguinte, o grupo se preparava mais uma vez para retomar a jornada. A maga Raven, agora pensativa sobre o ocorrido do dia anterior, quebrou o silêncio e uma pergunta direta a Bjorn. Jandel, quem você acha que era esse cara? Antes mesmo que o protagonista pudesse responder, Misha adiantou o pensamento que talvez rondasse em sua mente. Não acho que ele fosse um saqueador comum. Ele estava sozinho e a forma como ele se matou foi bem estranha. Bjorn sabia que gastar energia com aquela discussão não mudaria nada e tentou acalmar a todos. Não se preocupem, no momento não há nada que possamos fazer aqui. Nesse instante, Ainá surgiu correndo e gritando. Bjorn, quantos algodões doces eu consigo comprar com isso aqui? Ela ergueu a bolsa mágica que havia encontrado no dia anterior. Raven, observando os itens guardados ali, calculou rapidamente e deu sua avaliação. Bem, isso custa algo em torno de 3 milhões. Mas o número não significava absolutamente nada para Ainá, que insistia em perguntar. Tá, mas quantos algodão doce eu posso comprar? Bjorn, ouvindo a conversa, ficou impressionado não com a obsessão da Bárbara por doces, mas com a rapidez que o King Raven precificava um item tão incomum. Então, curioso, fez a pergunta. Você também tem habilidade de identificação, Raven? A Raven respondeu sem hesitar e com a confiança que dominava o assunto. Obviamente, recebi uma licença regular para avaliar os itens. A revelação deixou Bjorn genuinamente impressionado. Naquele universo, os avaliadores especialistas seguiam uma lógica distinta. Identificar um item não era apenas uma questão de intuição. A maga prosseguiu com um tom sério. Jandel, você deveria estudar mais. Com essa licença, você vai ter muito mais facilidade de fazer negócios. Bjorn, porém, não perdeu a chance de responder com um certo sarcasmo, exibindo um leve sorriso. Está bem, eu nunca perco uma discussão mesmo. O grupo retomou a caminhada. Misha quebrou o silêncio com uma pergunta prática do assunto. Vamos permanecer muito tempo na escada da sabedoria? Bjorn sabia que aquele não era o caminho mais eficiente, mas sem um batedor profissional, ele não tinha outra opção. A cada escolha que faziam, surgiam novas dificuldades, como se o labirinto testasse sua capacidade a cada passo. Enquanto isso, Raven mantinha sua disciplina implacável. Cronometrava cada avanço do grupo e fazia questão de anunciar em voz alta quanto tempo haviam perdido sob a liderança de nosso protagonista. Bjorn respirava fundo e tentava confortar a situação com otimismo, mesmo sob a pressão da cobrança. A média para atravessar cada portão era em aproximadamente 4 horas, mas no último, o grupo havia levado 4 horas e meia. Um atraso significativo. Havia, porém, uma justificativa clara. Ainá havia caído em uma armadilha, e isso custou muito tempo do grupo. Os dias se arrastavam em um ritmo implacável. O tempo parecia correr muito mais rápido naquele lugar, e no 12º dia, o grupo finalmente encontrou o local seguro, onde puderam dormir sem precisar de vigia noturnos. Um alívio raro se tratando daquele andar. Finalmente, no 16º dia, alcançaram o 100º andar. Bjorn sentia-se orgulhoso em silêncio. Pela primeira vez, havia conseguido guiar um grupo inteiro em segurança até ali. E mais surpreendente, no andar anterior, que antes parecia impossível, foi concluído em apenas 2 horas e 40 minutos. Exausto, mas satisfeito, comentou. Claro, aprendi umas coisinhas no caminho, né? Afinal, é muito mais fácil só destruir as armadilhas, né? O clima descontraído não durou muito. Raven quebrou a leveza com uma pergunta direta. Ei, Jandel, quanto tempo você disse que um batedor profissional levaria para chegar a esse ponto? Bjorn respondeu rápido. Bem, por volta de 12 horas, eu acho. A maga, visivelmente surpresa, murmurou em voz alta. 4 dias de diferença não é tão ruim, mas sem um batedor, as próximas lutas no quinto andar vão ser bem mais difíceis, né? Raven não demonstrou sequer um elogio, apenas trouxe de volta a realidade. Bjorn não conseguia acreditar. Mesmo depois de tanto esforço, não recebeu uma palavra sequer de reconhecimento.
mas o restante do grupo, percebendo o peso em seus ombros, tentou animá-lo. Misha, com um sorriso sincero, comentou: "Bom trabalho, Bjorn. Aposto que somos os únicos grupos que tem um bárbaro como guia." Bjorn não conseguia esconder a alegria pelo elogio recebido, mas logo retomou a postura séria. Eles não podiam perder tempo parados ali. Virou-se para um homem-urso, que, em teoria, mostraria o caminho para eles. Afinal, a partir do 100º andar, já era possível encontrar uma porta que levaria ao 5º andar do labirinto. O trajeto, porém, não seria nada simples. Primeiro, passá-lo pela escadaria da coragem, e em seguida, pela sabedoria. E assim, seguiram noite adentro, atravessando uma porta atrás da outra. Até que, depois de mais de 10 desafios vencidos, finalmente chegaram à entrada do 5º andar. Era o 17º dia, às 22 horas. Diante a última porta, Bjorn parou. Afinal, ele sabia o que os aguardava depois daquilo. Para avançar, seria necessário enfrentar um guardião, um monstro de rank 5. Por um instante, sugeriu um descanso antes da batalha. Mas antes que pudesse decidir, Ainar se adiantou, visivelmente empolgada, lembrando-se da última luta que tiveram com um monstro de 5º rank, o Lorde Vampiro. Diferente do que Bjorn imaginava, o grupo não demonstrava receio algum. A maga Raven acreditava que seria melhor enfrentar o inimigo naquelas condições. O homem-urso parecia indiferente, disposto a seguir qualquer decisão. Essa atitude deixou Bjorn surpreso. Afinal, ele sabia muito bem, a cada grupo que chegava ali, ao menos metade não saía com vida. Ainda assim, pensando como um verdadeiro bárbaro, guardou sua preocupação para si. Respirando fundo, gritou: "Beleza, pessoal, vamos entrar." Do outro lado da porta, o inimigo os aguardava. Um troll de rank 5, uma criatura colossal, cujo corpo lembrava uma muralha de músculos e fúria. Bjorn e Misha o reconheceram imediatamente. De todos os monstros que poderiam encontrar, tinha que ser justamente um troll. Talvez fosse o destino, talvez fosse apenas um teste cruel, mas para Bjorn parecia bem claro. Aquela luta decidiria se ele realmente estava pronto para seguir em frente na torre. Assim que se depararam com o monstro, a maga Raven perguntou se seria necessário usar algum feitiço de distorção. Sua intenção era clara: preservar o corpo do troll para vender suas partes fora do labirinto. Bjorn, porém, tinha outros planos. Para ele, a essência já era o bastante. Esse contraste de pensamento chamou a atenção do nosso protagonista. Era curioso como este grupo conseguia manter a sua frieza, pensando em lucros mesmo diante de um inimigo tão brutal. Diferentemente do grupo dos excluídos que ele fazia parte. Sem perder tempo, nosso protagonista ativou suas habilidades: gigantificação e explosão selvagem. Num instante, estava de frente ao grande troll, trocando golpes como se fossem dois monstros colossais, totalmente em fúria. Cada soco do troll fazia o chão tremer, mas Bjorn sorria em meio a tamanha violência. Afinal, com seu escudo de lítio, aquela criatura já não era um problema tão grande. Habilidade passiva, unidade. Aumenta a eficiência do equipamento de acordo com os pontos totais de atributo. O impacto entre os dois era como trovões em meio à tempestade. Bjorn aproveitava cada abertura, usando de sua habilidade balanço para acertar o ombro do troll e desestabilizá-lo. Foi então que, com um golpe certeiro, ele conseguiu deslocar o ombro da criatura, criando um espaço para que Misha pudesse atacar. A guerreira avançou sem hesitar. Seu corte atravessou a pele grossa do monstro, que normalmente resistiria até mesmo a ataques poderosíssimos. A força não vinha só dela, mas da sua espada recém-adquirida, avaliada em mais de 12 milhões de pedras. Uma ferida profunda foi feita na carne do inimigo. Em seguida, foi a vez de Ainar, que soltou sobre o troll, ativando sua habilidade de cortes sucessivos, um legado de 4º rank herdado pelo ancião da tribo. Mas, para sua frustração, os golpes mal arranharam a criatura. O troll respondeu com um contra-ataque devastador, acertando-lhe em cheio e quebrando seu nariz. Bjorn imediatamente ficou preocupado. "Ei, Ainar, você está bem?" Sem responder, a jovem apenas limpou o sangue que escorria de seu rosto e voltou correndo para a luta. Dessa vez, usava outra habilidade, a absorção de poder vital, que aumentava sua regeneração a cada dano causado. Ela seguia exatamente como Bjorn havia ensinado, explorando técnicas de roubos de vida, que a tornava um híbrido muito raro, capaz de atuar como um sub-DPS e também com um tanque, tudo ao mesmo tempo. Nosso protagonista observava com orgulho e já planejava providenciar uma habilidade ofensiva à altura de seu nível atual. Quanto a Misha, Bjorn sabia que ela precisava absorver mais sangue de bestas para fortalecer o seu nível espiritual e então liberar seu verdadeiro potencial. Após a demonstração de habilidades de Ainar e Misha, o Homem-Urso preparou seu arco e perguntou calmamente a Bjorn: "Posso me juntar à luta?" Bjorn ficou até um pouco surpreso e retrucou: "Como assim? Você estava esperando até agora?" E com um tom cordial, o arqueiro respondeu: "Apenas queria ver como as duas senhoritas iriam lutar, né?" E no meio da batalha, Ainar, furiosa, gritava:
Não me chame de senhorita, viu? Foi então que, com uma habilidade impressionante, o Homem-Urso disparou suas flechas. Cada disparo foi cirúrgico, atingindo com precisão as juntas do Troll, limitando seus movimentos e dificultando seus ataques contra Misha e Ainar. Bjorn não parava de ficar impressionado com tamanha habilidade de seu grupo. Com a mobilidade reduzida, as duas guerreiras aproveitavam a oportunidade por uma sequência de golpes certeiros que arrancaram o braço do Troll. A criatura, porém, caiu no chão imediatamente e ativou sua habilidade mais poderosa, Super Regeneração. Em poucos segundos, o membro perdido começava a se recompor. Foi naquele momento que Bjorn decidiu entrar na luta para finalizar o monstro, mas o Homem-Urso ergueu sua mão e o interrompeu. Ei, espere um pouco, não vai deixar a terceira senhora participar também não? Bjorn se virou então para Raven, que estava em posição, preparando o seu poderoso feitiço relâmpago. Enquanto recitava suas palavras arcanas, respondeu em meio à concentração. Poderia, por favor, parar de me chamar disso? Foi então que liberou uma magia. Um raio colossal atravessou o campo de batalha, acompanhado com o estrondo de um trovão que ecoou por todo o salão. O feitiço atingiu em cheio a cabeça do Troll, que evaporou instantaneamente. O silêncio durou apenas alguns segundos antes que todos comemorassem a vitória. Tinha sido surpreendentemente fácil, mas Misha não compartilhava do mesmo entusiasmo de seu grupo. Ela e Bjorn lembravam-se muito bem dos seus antigos companheiros, das batalhas sofridas, das perdas e dificuldades enfrentadas para chegar até aquele ponto. Marcas profundas cravadas em seus ossos jamais seriam apagadas. Mesmo assim, sabia que não poderiam perder tempo com o passado. Agora, mais do que nunca, era hora de seguir em frente. Era o começo de uma verdadeira expedição. Dia 18, 7 da manhã. O grupo de Bjorn finalmente havia alcançado o 5º andar, conhecido como o Grande Reino Demoníaco. O lugar estava surpreendentemente lotado. Vários aventureiros ocupavam a área de chegada. E por algum motivo, muitos olhavam para o grupo de nosso protagonista com uma mistura de espanto e respeito. O clima era bem pesado. Alguns chegavam até a chorar ao ver que haviam sobreviventes. Nesse momento, nos é explicado sobre o local, a estrutura do andar. O 5º nível era dividido em 3 grandes regiões: a Fenda do Fogo Infernal, a Fenda do Gelo e a Fenda do Espectro. Era um andar traiçoeiro. Clãs organizados conseguiam avançar sem muitas dificuldades, mas pequenos grupos encontravam obstáculos quase intransponíveis. Ainda assim, o ponto de chegada era considerado um porto seguro, e por isso havia tantas pessoas acampadas ali. Enquanto observava aquela cena, Bjorn sentiu algo diferente em seu corpo. Bjorn, você também está sentindo isso? Acho que nossos atributos aumentaram. Raven, a maga, se aproximou para explicar. Isso que você está sentindo é chamado de o batismo. É uma bênção do labirinto concedida a quem alcança o 5º andar. Com isso, você terá mais resistência mental de suas habilidades e ficarão muito mais fáceis de usar. Misha, confusa, questionou. Então, isso é inútil para os magos, já que não podem consumir outras essências? A maga balançou a cabeça e corrigiu. Não, pelo contrário, a bênção aumenta muito a mana nos magos. A revelação deixou Misha pensativa. Afinal, se soubesse disso antes, teria forçado-se a chegar até ali com seu grupo antigo. Em sua mente, a lembrança do mago Ebb voltou com força, trazendo um aperto em seu coração. Bjorn percebeu o olhar distante dela e sabia exatamente o que ela estava pensando. O foco então voltou para ele, intrigado com todos os olhares direcionados ao seu grupo. O Homem-Urso então confirmou. É estranho, muitas pessoas aqui, você não acha? Inclusive os clãs que deveriam já ter avançado. De repente, um homem em meio à multidão veio correndo gritando. Ei, Avma, é você mesmo? Era um antigo companheiro do Homem-Urso. Foi então que ele revelou que mais da metade do clã não havia chegado ali. Então lançou uma pergunta que deixou todos os nossos protagonistas em alerta. Vocês também foram emboscados no 4º andar? O clima ficou tenso. Na mesma hora, Bjorn lembrou-se do mascarado e chegou à conclusão. Aquele homem não estava atrás deles especificamente. O grupo então contou tudo o que tinha acontecido. Quando revelaram que o inimigo havia tirado sua própria vida ao ser descoberto, o aventureiro que ali estava ficou chocado. Como assim? Ele se matou? O Homem-Urso tentou arrancar mais detalhes, mas não havia muito o que saber. Apenas 3 grupos, incluído o de Bjorn, conseguiram chegar ali para contar a história. E a informação mais surpreendente era que o grupo de Bjorn era o único que havia chegado sem perdas. Bjorn juntava as informações em sua mente. Se o mascarado não estava atrás deles, significava que o palácio planejava algo muito maior. Um ataque contra Norak,
uma verdadeira declaração de guerra. Depois de agradecer pelas informações, o aventureiro se retirou, deixando o peso da notícia no ar. Misha, preocupada, perguntou: agora que sabemos disso, o que vamos fazer? Bjorn assumiu sua postura de líder e falou: não vamos mudar nada nos nossos planos. Raven, ainda desconfiada pela quantidade de pessoas ao seu redor, perguntou: será que vai ficar tudo bem, mesmo com esse monte de pessoas aqui? Bjorn sabia que ninguém ousaria agir em um lugar onde tantos clãs estavam reunidos. Mesmo assim, por trás de sua confiança, carregava uma preocupação real. Se a guerra começasse, quanto tempo o labirinto permaneceria fechado? Quantos meses ficariam sem poder entrar ali? Ele seguiu em frente. Vamos fazer dinheiro, pessoal. Avançando em busca de novos desafios, o grupo de nosso protagonista chegou à fenda do fogo infernal. Assim que cruzaram a linha invisível da fronteira, uma notificação soou em suas mentes. Efeito de campo ativado. Marcação do fogo. As taxas de consumo aumentariam em 1,5 vezes e a resistência a fogo reduziria em 30%. O calor fazia o ar ondular. Cada respiração parecia queimar seus próprios pulmões. Foi então que Raven, sempre preparada, ergueu seu cajado e murmurou um canto: imbuir com gelo. Um sopro gelado envolveu o grupo, aliviando parte da pressão sufocante. Mal tiveram tempo de se adaptar a um ambiente hostil quando o chão começou a tremer e um rugido ensurdecedor apareceu no ar. Das chamas que ardiam da fenda surgiu um monstro colossal. Era Ifrit, um espírito de fogo de rank 5. Sua presença sozinha transformava o campo de batalha em um inferno vivo. O corpo, feito de labaredas, dançavam como um sol em fúria, e sua aura esmagadora obrigou a todos a entrarem imediatamente em posição de combate. Raven então recitou mais uma magia: frio. Sua magia de 7º rank envolveu as lâminas do grupo com gelo azulado. Bjorn avançou primeiro, brandindo seu porrete com uma força avassaladora. O impacto contra o corpo flamejante do Ifrit ecoava por todo o canto, mas para sua surpresa, nenhum dano real parecia ser realmente causado. Malditos espíritos, percebendo a sua real desvantagem naquele local. Enquanto isso, Misha e Raven mantinham-se firmes, com ataques coordenados. A lâmina da espadachim e a magia da maga começavam a despedaçar a forma flamejante da criatura. E em poucos instantes, sob a pressão do grupo, Ifrit se desfez em cinzas. Nada de essência, mas, em compensação, Bjorn sentiu seu corpo vibrar. Um brilho então o envolveu. Bjorn havia evoluído para o nível 5. A caçada então continuou, e vários inimigos foram derrotados, até que mais um Ifrit surgiu à sua frente. A luta era intensa e durante o confronto algo inesperado aconteceu. Um grupo de aventureiros se aproximou, observando-o de longe. Vai demorar uma eternidade, comentou um deles com um tom de desprezo. Bjorn os encarou por um instante, tentando entender o motivo de estarem voltando para a zona segura. Mas antes que tivesse tempo de questionar, o mago inimigo começou a conjurar um feitiço. E em uma fração de segundos, uma magia desceu sobre o Ifrit, e logo em seguida uma flechada perfurou o núcleo do monstro, finalizando em apenas 2 golpes. O grupo de Bjorn ficou extremamente chocado, não por terem roubado seu monstro, mas porque justamente aquele Ifrit havia dropado uma essência raríssima de rank 5. O outro grupo comemorava em voz alta, fazendo deles o item recém-conquistado. Ah, que beleza! O monstro que nós matamos dropou uma essência. Era o líder, provocando de propósito. Era uma afronta descarada. Pela expressão deles, não havia qualquer intenção de respeitar as regras. Queriam tomar tudo para si. Bjorn não gostou nada, e com um sorriso frio que se desenhou o seu rosto, disse: então é assim que vai ser, né? Erguendo sua voz, declarou: pessoal, prepare-se para o combate. Ele fez uma pausa e completou, com um tom desafiador: não se preocupem, são apenas 5 monstros do tipo humano. O comentário caiu como uma bomba e o líder do grupo inimigo cerrou os dentes. Então esse bastardo quer mesmo lutar com a gente? A tensão explodiu entre os grupos. Ambas equipes ergueram suas armas. A atmosfera ficou pesada como se o próprio labirinto aguardasse ansioso o derramamento de sangue. Bjorn sabia, esse confronto não era uma brincadeira. Quem cedesse primeiro estaria acabado. Se ambos os lados estivessem mesmo com vontade de vencer, apenas um grupo sairia vivo dali. Ele lançou seu último aviso: recuem agora! A resposta veio com um sarcasmo venenoso. Uau, você é mesmo assustador, hein? Bjorn, com a raiva, interpretou aquilo como um não. Segurando sua arma, já havia traçado um plano em sua mente. Usaria sua habilidade de gigantificação e empurraria todos eles direto ao penhasco. Não haveria tempo para saquear seus equipamentos, mas vencer era o que importava ali. Naquele instante, a batalha entre os aventureiros estava prestes a explodir. Foi então que, de repente, uma voz cortou o ar. Já chega!
E em seguida, a maga Raven deu sua ordem. Sim, Jandel, baixe suas armas. O líder do grupo rival não gostou nada do que acabara de escutar. Ei, mago, eu disse pra você ficar parado ali. Mas o mago encarou com arrogância e respondeu. Pare com essa atitude ridícula. Você não é tão forte quanto pensa. Não estou a fim de perder meu tempo com joguinhos. Se continuar assim, eu saio do grupo. Tá bom, eu paro, disse o líder irritado, mas visivelmente acuado com tal resposta do mago. A cena deixou Bijor em silêncio por alguns instantes. Aquilo era realmente estranho. O mago, que deveria ser o mais falador do grupo, permanecia distante. Talvez estivesse envergonhado por estar num grupo onde o líder era simplesmente um idiota. Percebendo o olhar de desprezo de Bijorn, o aventureiro não se conteve. Ei, por que você tá me olhando desse jeito? O clima quase explodiu novamente, mas logo os dois magos decidiram tomar a frente. Ei, eu me chamo Raven e sou da escola de Altemon. Então o mestre, como é que ele tá? Cheguei a vê-lo na conferência do ano passado. Respondia a maga Raven, iniciando uma troca de formalidade entre os dois. A conversa seguiu educada, até que o Raven, com sua habilidade inata de negociação, trouxe o foco de volta. Vocês entendem que pedir a essência é irracional, né? O mago rival respondeu com um tom frio e superior. Irracional? Costumes são apenas costumes. O fato é que foi nós que matamos o monstro. Mesmo o comitê reconheceria isso como um conflito e abriria um processo de revisão. O olhar de Raven foi desafiador e seu argumento era carregado de lógica. Difícil o comitê enxergar vocês como certos nessa situação. Vocês começaram um conflito e ignoraram completamente os costumes. E mesmo assim querem recorrer, faz mais sentido vocês simplesmente cederem esse item. Vocês não acham? Essas palavras o atingiram. O mago respirava fundo e então recuou. Muito bem, vamos apenas ceder a essência. Não gosto desse tipo de disputa, afinal. O líder tentou intervir, mas foi calado pelo próprio mago. Chega, não sejamos mesquinhos. Não somos saqueadores. Com isso, a negociação se encerrou em paz. O clima pesado finalmente se dissipava, ou parecia que iria. Mas, ao se retirarem, o líder do grupo dos aventureiros lançou um olhar estranho para Bijorn. E então, alguém de seu grupo gritou em alto e bom som. Hans, o que você está fazendo? Vamos logo! Aquilo caiu como um trovão. Bijorn congelou. Misha sentiu seu corpo estremecer. Eles conheciam esse nome e sabiam muito bem o que significava. Quando um Hans cruzava seu caminho, nunca era por acaso. Cada um entendeu. O verdadeiro perigo estava apenas começando.